Quais os valores do mundo? As famosas pílulas de Frei Galvão se tornaram símbolo de pureza para quem reza e confia. Aquele papelzinho enroladinho que a pessoa ela toma com fé e tantos recebem a graça. Só acredita nas pílulas de Frei Galvão quem tem a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Marque na sua Bíblia, Mateus 5:8. Terceira lição: santidade é serviço. Santidade é serviço. Ser santo é viver com alegria. Uma pessoa triste, ela não evangeliza. Uma pessoa triste, ela não demonstra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não teremos momentos de tristeza. Todo mundo tem. Tem dia que os problemas pesam, tem dia que a cruz é mais pesada, tem dia que você não sabe como vai resolver tanta coisa que você precisa naquele espaço de tempo que você tem. A gente fica um pouco mais triste, tem dia que a gente fica mais chateado, mais nervoso. Isso é normal. Não é normal a pessoa ter uma vida assim. Uma vida assim. Tanto é que se você conhece uma pessoa muito feliz, você olha a pessoa, ela está feliz, ela faz festa, abraça um, abraça outro, sempre para cima. E você vê a pessoa um dia quieta, não está falando muito, você fala, não está bem, está acontecendo alguma coisa. São momentos, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida de alegria. O santo, ele é feliz. O santo, ele é feliz. Frei Galvão, ele construiu o mosteiro da luz. Ele acolheu religiosas, pobres, doentes, porque para Frei Galvão a santidade passa pelo serviço. Tem gente que acha que santidade é ficar rezando o dia todo. A santidade é também oração, mas esta oração, ela tem que me levar à ação. Veja Maria com Gabriel. Ela reza, ela ora a Deus, e depois da oração ela vai servir a Isabel. Ela vai servir a Isabel. Frei Galvão me ensina a viver o Evangelho de maneira concreta, com as mãos que amam e pés que servem. Guarde isso: mãos que amam, pés que servem. O maior entre vós é aquele que vos serve. Mateus 23:11. Na lógica do mundo, servir é humilhação. Traz para mim isso aqui, garçom. Que humilhação, hein? Está servindo. Mas para Deus, servir é reinar. Servir não é humilhação. Na lógica de Deus, servir é reinar. Jesus não é rei? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei. E lá na quinta-feira santa, ele serve, ele lava os pés, ele enxuga os pés. Por que Jesus faz isso? Porque para Deus, o servir é reinar. E quem não vive para servir, não serve para viver. Para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. A santidade passa pela caridade. Guarde isso, a santidade, ela passa pela caridade, e a caridade me leva à fraternidade, a caridade me leva à ação. Quem ama, serve, porque aquele que serve, ama. Quarta lição: a fé caminha com amor. Uma fé sem amor, ela é muito rígida, e um amor sem fé, ele é muito mole. A gente não pode ter nem a rigidez e nem a moleza. Olha aí a polarização. Ou é muito aqui, não, o equilíbrio. A fé precisa estar enraigada com amor. Frei Galvão acreditava no impossível, rezava com confiança e via os milagres acontecerem. Mas sua fé não era feita apenas de palavras, era feita também de obras, pelas pessoas que ele ajudava, por causa do amor que ele tinha a Deus. Tiago 2,26 vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. Frei Galvão nos ensina que acreditar em Deus é também agir com amor.
com coragem e perseverança. Amor, coragem e perseverança. Ele não tinha medo de se lançar nas mãos de Deus. Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus. A fé precisa estar enraigada do amor. A fé viva é aquele que ora, trabalha, espera. Guarde isso. Ô padre, o que significa rezar com amor? Orar, trabalhar e esperar. Estou conversando com o meu anjo da guarda aqui. Orar, trabalhar e esperar. Quem tem fé reza, temos que rezar. Quem tem fé trabalha, temos que trabalhar. Mas quem tem fé tem que saber esperar. Hoje o pessoal não espera nada, né? Você vê as crianças hoje, que vê um pouco tão momento na vida, não sabe esperar nada. Espera, começa a bater o pé, não sabe esperar. Aí vira adulto e fica dando birra com Deus, porque não quer esperar. Só que Deus não atende assim, né? A gente não pode forçar a Deus. A fé me ensina a orar, a fé me ensina a trabalhar, a fé me ensina a esperar. E por fim, a quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão. Isso aqui dá um livro, hein? Isso aqui dá um livro de Frei Galvão, ó. Isso aqui dá um livro de Frei Galvão. Quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão: a santidade é silêncio e presença. Santidade é silêncio e presença. O peixe morre pela boca. Se as pessoas soubessem ficar mais caladas, elas levavam menos. Se as pessoas soubessem falar menos, elas recebiam menos carada. Mas o pessoal fala demais. Eu nunca vi um povo que comenta demais, e tudo comenta, e tudo tem que dar palpite, e tudo tem que falar, e tudo tem que mostrar. Gente, nós temos que aprender o silêncio e ficar mais na presença de Deus, ficar mais quieto, ficar mais calado e quieto. Isso que está faltando na vida de muita gente: silêncio e quietude. Fica calado e fica quieto. Precisamos aprender com Frei Galvão. Frei Galvão era o homem do silêncio. Ele ficava lá na cela, rezando, fazendo os deveres dele. Quando o prior queria alguma coisa, ele chamava, Frei Galvão servia. Feito o que foi lhe pedido, ele voltava para a sua cela. Precisamos aprender mais o valor do silêncio. O silêncio de Maria. O silêncio de Maria. Não tem aquela Nossa Senhora do Silêncio? O silêncio de Maria, né? E estar na presença de Deus. Frei Galvão, ele evangelizava de 3 maneiras. E aqui eu vou passar para você. Você quer crescer na fé? A santidade de Frei Galvão se via de maneira especial em 3 situações. E a gente pode pôr isso na nossa vida. A gente pode pôr isso na nossa vida. Primeiro, silêncio fecundo da oração. Silêncio fecundo da oração. O silêncio, pelo silêncio, não resolve nada. Mas o silêncio numa oração, ele é fecundo. As pessoas me perguntam: padre, como o senhor tem essas ideias? É na oração. Lá em casa eu paro, fico quieto, rezando. As ideias começam a pipocar na cabeça. Porque o silêncio na oração, ele é fecundo. Eu funciono assim, cada um funciona de uma maneira. Não adianta eu estar rezando com outras pessoas. Isso é muito bom, estou falando para isso que eu preciso. A pessoa tocando violão, um do meu lado, etc. Não vem ideia nenhuma. Quando eu estou sozinho, no silêncio da oração, esse silêncio ele é fecundo, porque Deus ele vai direcionando. Você na sua vida já experimentou o silêncio fecundo da oração? Segundo, na presença constante de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus somente quando Ele está no Santíssimo Sacramento. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu estou no lazer, quando eu estou numa viagem, quando eu estou na academia, quando eu estou de férias, quando eu faço uma caminhada, quando eu visito um amigo, quando eu estou na minha casa. Estar na presença de Deus. Isso me ajuda muito a ser santo. Pode ajudar você também. Essa consciência, eu estou na presença de Deus. Então não é para os outros. Não é para os outros. É para o Senhor.
Terceiro, o serviço escondido. O serviço escondido. Na minha vida de padre, claro que eu não vou contar o serviço, ele fica conhecido, não é mais escondido, né? Mas uma coisa que eu prezo muito, e isso desde que eu me ordenei em Cajuru, eu sempre tive isso comigo. Algumas coisas, claro, as pessoas veem, uma ajuda que faço, uma coisinha ali, algo que precisa da equipe, outras pessoas estão próximas a mim, isso aí não tem como a gente não realizar, porque tem uma vida pública, vem alguém pedindo ajuda, a gente ajuda, etc. Mas uma coisa que eu prezo na minha vida e você deveria prezar na sua, o serviço escondido. Qual a caridade que você faz que seus amigos não sabem? Para Deus, claro que vale, toda a caridade que eu faço aqui no santuário, nos eventos, retiros, tudo isso vale. Mas para mim, o que mais vale é a caridade que faço que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meus amigos do santuário não sabem, pessoal do Luz e Vida não sabe, ninguém sabe. Mas não é porque não sabe que não está sendo feita, porque o que faz em segredo, Deus recompensa. E isso fica entre você e Deus, porque se você contar, as pessoas vão saber. E quando você tem esse serviço escondido, você vê claramente a graça de Deus na sua vida. Aí as pessoas perguntam, por que será que tal pessoa é tão abençoada nessa área? Por que tal coisa? Porque Deus que vê o escondido, te recompensará. Frei Galvão não ficava tocando trombeta, não é? Eu falo muito, não estou criticando não, gente. Tem gente que fala que eu fico falando mal quando eu falo isso. Não estou criticando o político não, porque político vive assim. O político precisa de voto. Então existe a caridade cristã e existe a caridade política. Qual a diferença? A caridade cristã é em segredo. A caridade do político tem que tocar trombeta, porque se o povo não vê que ele está fazendo alguma coisa, ele não vai ser reeleito se ele quer. Então é normal, o político consegue para Divinópolis tantos mil, aí fez um asfalto, ele coloca um outdoor, coloca a foto dele do lado do sorrisão, e coloca, olha, deputado fulano de tal conseguiu tantos milhões para Divinópolis. É assim, não tem problema não, a vida política é assim. Vai ter a inauguração de uma praça, o político vai, aí a banda de música toca, ele entra, meu povo, me dá um neném, tem que ter um neném, me dá um neném. É assim, gente, funciona. Mas não é assim, eu não estou exagerando, porque isso é vida política. E deixa eu contar uma coisa, se eu não fosse padre e fosse político, eu faria isso, é claro. Conseguir um posto de saúde para um bairro, colocaria um outdoor grande, a minha foto lá do lado, olha, vereador tal, é assim. Eu estou falando que para o cristão não é assim. E tem gente que gosta. Tem gente que adora. Ele gosta de mostrar que ajuda. Ele gosta de mostrar que faz caridade. Quanto a jejuando, quem estava, não, eu estou jejuando. Gosta de contar que está jejuando. Para Deus não funciona assim. Você está dando uma caridade política. Para Deus o que vale é o escondido. Oração escondida, jejum escondido, esmola escondido.